Bom dia, meu nome é Mariana e meu grupo vai falar sobre o paciente nefropata com insuficiência renal crônica e como a gente deve atender esses pacientes. Para começar, eu vou começar falando sobre essa patologia, que tem sido considerado um problema mundial de saúde por conta dos casos que têm aumentado continuamente. E esses pacientes, eles possuem muitos problemas de saúde e então eles vão precisar de cuidados especiais por nós dentistas também na hora do atendimento. Na prática da odontologia, essa doença pode afetar por conta da anemia, do sangramento anormal, por conta do desequilíbrio de eletrólitos e líquido, hipertensão, intolerância medicamentosa e anormalidades esqueléticas resultantes. Pode passar. Vou falar um pouco sobre a função dos rins, porque os rins vão desempenhar um papel muito importante no funcionamento do organismo, porque o rim ele vai filtrar o sangue, vai remover os resíduos tóxicos, né, do sangue e vai eliminar através da urina. Ele também controla o nível de água do corpo, vai ser responsável pela manutenção de equilíbrio de eletrólitos do corpo, como, por exemplo, sódio, potássio, cálcio. Ele também faz a regulação do equilíbrio ácido-base, faz a excreção de resíduos e compostos farmacológicos, e também é o rim que vai sintetizar e vai metabolizar os hormônios como a prostaglandina, a vitamina D. Pode passar. Vou falar um pouco sobre o que é a doença. A doença renal crônica, ela é uma patologia que acomete os rins, onde a gente vai ter uma perda progressiva da função renal. Em seu estágio mais avançado, vai ser chamada de doença renal em estágio final, onde a gente tem uma destruição de 50% a 75% dos néfrons, que é a unidade funcional do rim. Ele quem vai ser responsável pela formação da urina e por filtrar os elementos tóxicos do sangue, né? E uma vez que esses néfrons são destruídos, é irreparável, né? E os rins não conseguem mais exercer função por conta disso. E aí isso pode gerar anormalidades em vários sistemas do organismo. Vou falar um pouco sobre a classificação. Os pacientes com doença renal crônica, o estágio da doença deve ser determinado de acordo com o nível de função renal. Essa função renal ela vai ser estimada através de um exame laboratorial, que é o TFG, que vai medir o ritmo da filtração glomerular, onde o normal, essa filtração glomerular está acima de 90 ml por minuto. E aí a gente tem 5 estágios, e eu vou falar um pouco sobre esses estágios. No estágio 1, a gente já tem uma lesão renal, mas essa lesão está em estágio inicial, então o ritmo de filtração glomerular ele vai se encontrar normal, vai ser maior que 90 ml por minuto. No estágio 2, a gente já tem uma insuficiência renal leve, porque já existe um dano renal e uma diminuição leve do ritmo de filtração glomerular. Essa filtração ela vai estar entre 60 a 89 ml por minuto. No estágio 3, a gente vai ter uma insuficiência renal moderada. O ritmo de filtração ela vai estar entre 30 a 59 ml por minuto. E a gente já tem alguns sinais e sintomas, eles são bem discretos. E o paciente ele vai se manter clinicamente, ele vai se apresentar bem. No estágio 4, a gente tem uma insuficiência renal severa. O ritmo de filtração glomerular vai estar entre 15 a 29 ml por minuto e a gente já tem sinais e sintomas de uremia. E o paciente pode apresentar fadiga, pode se apresentar desanimado, com falta de apetite, náuseas, e pode também chegar com pressão alta, e os exames laboratoriais já podem se apresentar alterados. No estágio 5, o paciente já vai ter necessidade de fazer diálise ou um transplante de rim. O nível de filtração glomerular vai estar menor que 15 ml por minuto, ou seja, os rins eles não vão ser mais capazes de manter o controle no meio interno, e aí isso vai gerar distúrbios metabólicos graves no organismo do indivíduo.
Pode passar. Pode passar. Vou falar um pouco sobre a incidência e a prevalência da doença renal crônica. Então, são diagnosticados cerca de 79 novos casos por ano da doença renal em estágio final. E esses novos casos, eles aumentam cerca de 9% ao ano. E, geralmente, acomete mais pacientes acima de 65 anos e aqueles que têm diabetes e hipertensão. A doença renal em estágio final, ela vai acometer mais homens, africanos e americanos nativos e americanos asiáticos, aqueles que têm a idade maior que entre 45 e 64 anos. E tem uma estimativa em que uma média de 2.000 pacientes que a gente atende no consultório odontológico, pelo menos, mais ou menos, uns 2 pacientes vão possuir a doença renal crônica em estágio final. E aproximadamente 60 mil americanos morrem todos os anos por conta dessa doença. E, geralmente, a morte vai estar relacionada à doença cardiovascular, na maioria das vezes, né? Vai estar relacionada à doença cardiovascular. Pode passar. Vou falar um pouco sobre a etiologia da doença. As causas mais comuns vão ser a diabetes mellitus, que representa 34% dos casos, a hipertensão, que vai representar 25%, e a glomerulonefrite crônica, que representa 16%. Também tem outras causas que são comuns, que é a doença renal policística, o lúpus eritematoso sistêmico e o neoplasma e nefropatia da síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem alguns fatores de risco que podem ser hereditários ou ambientais, que é a amiloidose, a doença congênita, a hiperlipidemia, a nefropatia por imunoglobulina A e a exposição à sílica. Pode passar. Pode passar. Eu sou o Kaique, vou apresentar sobre a fisiopatologia e complicações. Primeiro, a gente precisa definir o que é insuficiência renal, que é a incapacidade dos rins trabalharem como um filtro. Dessa forma, vai ser impossível remover resíduos metabólicos e manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos, o equilíbrio ácido básico e a capacidade de secretar hormônios do sistema renina-angiotensina e eritropoetina. Pode passar, por favor. A combinação dos produtos de excreção vai resultar em acidose metabólica no corpo. A acidose metabólica vai ser o excesso de acidez no sangue. A retenção de amônia é muito importante, porque vai apresentar um grande risco ao seu portador. Caso o paciente esteja no últimos estágios da insuficiência renal, essa acidose vai causar náusea, anorexia e cansaço. Uma forma do paciente tentar compensar essa acidose é hiperventilar. Além disso, esses pacientes se tornam mais suscetíveis a infecções, porque os pacientes com doença renal em estágio final demonstram várias anormalidades hematolígicas, incluindo anemia, disfunções leucocitárias e plaquetárias e coagulopatia. A anemia é causada pela queda de produção de eritropoetina pelos rins, e a defesa do hospedeiro é comprometida por deficiências nutricionais e mudança na produção e função dos leucócitos do sangue. A complicação mais comum é a hipertensão arterial, que é causada por conta da retenção de sódio, retenção de líquidos e níveis inapropriadamente elevados de renina. A hipertrofia do ventrículo esquerdo também ocorre e pode comprometer o suprimento sanguíneo das artérias coronárias. Essa condição é agravada pela anemia. Uma tendência à aterosclerose avançada tem sido notada em pacientes com doença renal estágio final, e a pericardite é comum. Uma variedade de distúrbios ósseos é observada nos pacientes com doença renal estágio final, que é referida como osteodistrofagia renal. Ocorre por conta de uma diminuição da filtração glomerular com redução na função do néfron. Assim, vai resultar numa produção reduzida de 1,25 de hidroxivitamina D pelos rins, a absorção intestinal de cálcio vai ser diminuída
e um elevado nível de fosfato sérico. Todos sabemos que o cálcio é extremamente importante para a mineralização óssea. O excesso de fosfato tende a causar deposição óssea do cálcio sérico, levando a uma redução do cálcio sérico e a fragilidade óssea. Com baixos níveis de cálcio sérico, as glândulas paratireoides são estimuladas a secretar o paratormônio, que resulta na hiperparatireoidismo secundário. As funções do paratormônio são as seguintes: inibição da reabsorção tubular do fosfato, estimulação da produção renal de vitamina D, necessário para o metabolismo do cálcio, aumento da absorção intestinal de vitamina D. Pode passar, por favor. Tá. Um paciente com doença renal inicial pode permanecer assintomático, mas mudanças fisiológicas invariavelmente ocorrem conforme a doença progride. Essas mudanças ocorrem porque os néfros são perdidos. Porém, devido à hipertrofia compensatória remanescente, a função renal é mantida por um tempo. Durante esse período de insuficiência renal relativa, a homeostase é preservada. O paciente permanece assintomático e demonstra anormalidades laboratoriais mínimas, por exemplo, TFG diminuído. A função normal é mantida até que quase 50 a 75% dos néfros sejam destruídos. Os mecanismos compensatórios são superados e os sinais e sintomas de uremia aparecem. Em termos de morfologia, o rim no estágio terminal da doença é marcadamente reduzido em tamanho, fibrosado e nodular, como a gente pode ver ao lado na foto. Um rim normal e em doença renal estágio final. Os pacientes com doença renal avançada desenvolvem uremia, que é uniformemente fatal se não for tratada. Pode passar, por favor. Bom dia, quem vai falar agora é a Vitória Rita. Eu vou falar sobre sinais e sintomas. E antes de eu começar falando sobre isso, é importante a gente saber que o tipo e a extensão dessas manifestações clínicas vai variar de acordo com a gravidade e com o paciente em específico. E como essa doença ela pode afetar vários sistemas, é importante a gente prestar atenção em como esses efeitos eles estão difundidos no sistema, né? Tanto cardiovascular, como nervoso, gastrointestinal. E os pacientes que apresentam a insuficiência renal, eles ficam anêmicos e eles podem acabar desenvolvendo a noctúria, que é quando a pessoa ela urina com frequência durante a noite. E como os pacientes eles ficam anêmicos, essa anemia ela vai acabar gerando uma palidez da pele e das membranas mucosas. E isso vai contribuir para os sintomas de letargia, apatia e vertigem. E esses efeitos, eles disseminados, eles vão acabar causando o envolvimento de vários sistemas do organismo, como eu falei acima. A hiperpigmentação da pele, ela é caracterizada por uma aparência amarela castanhada, e isso ocorre, né, ele é causado devido à retenção de pigmentos que é normalmente excretado pelos rins. Só que esses pigmentos, eles também podem causar um prurido profundo. Um achado ocasional, né, que a gente vê é uma camada esbranquiçada na pele do tronco e dos braços. E ela vai ser produzida por cristais de ureia residuais que, quando o suor evapora, ela acaba correndo, né, que vai ser chamada de geada urêmica. E os pacientes com insuficiência renal, eles podem demonstrar também diversos sinais gastrointestinais, como anorexia, náusea, vômito. Eles também podem apresentar úlcera gástrica e a gastroenterite generalizada. Os pacientes com a doença, né, eles também podem demonstrar uma lentidão mental ou uma depressão. E nos estágios avançados, eles também se tornam psicóticos, né? E também podem acabar apresentando uma hiperatividade muscular. E a convulsão, ela acaba sendo um achado tardio, que ele pode estar diretamente relacionado com o nível de azotemia, que é quando tem uma taxa de filtração glomerular insuficiente. E a estomatite manifestada por ulceração oral e candidíase também podem ocorrer, e as manifestações, elas incluem a equimose, as petequias, púrpura e o sangramento gengival ou de membranas mucosas também. Pode passar.
Bom, agora eu vou falar sobre os achados laboratoriais. Vários testes, como, por exemplo, a urinálise, a creatinina sérica, eles são usados, na verdade, para monitorar a progressão dessa doença renal. E o teste mais básico da função renal vai ser a urinálise, né? Com ênfase especial na gravidade específica e na presença de proteínas. E desses testes que eu falei acima, 3 são usados primeiramente para poder avaliar essa função renal. Aí, os 3 mais usados vão ser a clearância de creatinina, a creatinina sérica e a TFG. A creatinina, ela vai ser uma mensuração da quebra muscular e da capacidade de filtração do néfron. E ela é proporcional às taxas de filtração glomerular e excreção tubular. E ela é usada geralmente como o índice do clearance, que vai ser a clearance de creatinina. O exame, né, de clearance de creatinina, ele vai ser realizado a partir da medição da creatinina, que vai ser feita em uma amostra de urina, e esse valor ele vai ser comparado com a taxa de creatinina que está sendo produzido no sangue. E o principal marcador fisiológico da insuficiência renal crônica vai ser a taxa de filtração glomerular, que vai ser o TFG, e ele vai estimar a perda de função renal. E esse exame ele vai medir quantos milímetros de sangue o rim filtra por minuto. Então, à medida que essa insuficiência renal ela progride, a TFG vai diminuir também. Pode passar. Bom dia, meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre as complicações e as manifestações orais. Então, como complicações e manifestações orais, podemos observar a diminuição do fluxo salivar, que pode resultar em xerostomia e infecções na parótida. O paciente fica também mais propenso a desencadear candidíase devido à xerostomia. Pode ocorrer estomatite manifestada por ulcerações oral. O paciente pode apresentar também palidez na mucosa oral devido à anemia, petequias, equimoses e pigmentação na mucosa oral. O hálito com odor semelhante à urina e paladar alterado ou metálico, devido a um elevado conteúdo de ureia, pode ser apresentado também. E em níveis ósseos, podem ser encontradas manifestações devido à osteodistrofia renal. Pode passar. Na insuficiência renal grave, poderá haver estomatite urêmica, que é caracterizada inicialmente por queimação e vermelhidão na mucosa, coberta com exudato cinza e posteriormente apresentando ulcerações. Geadas urêmicas, que são placas brancas causadas por deposição de cristais de ureia, e são mais comuns na pele, mas também podem ser observadas na mucosa oral. E tendências hemorrágicas, como petequias, equimoses, sangramento gengival, também são evidentes. Pode passar. Pacientes com insuficiência renal crônica têm apresentado com frequência as seguintes lesões: úlceras, lesões de líquen plano, língua pilosa, granulomas piogênicos, hiperplasia gengival. A hiperplasia gengival pode haver em pacientes transplantados renais que fazem uso de ciclosporina. E essas lesões apresentam similaridades a outras lesões orais e devem ser tratadas da mesma forma. E sempre instruir uma higiene oral meticulosa e profilaxia profissional que ajudarão a reduzir os efeitos da hiperplasia. Erosões dentárias por vômito persistente pode ser observado, e a cárie não é uma característica comum, porque a ureia salivar inibe os produtos metabólicos finais da bactéria da placa e aumenta a capacidade de tampão da saliva, prevenindo assim uma queda no pH suficiente para alcançar níveis cariogênicos. Em geral, os pacientes com insuficiência renal crônica exibem suscetibilidade aumentada a ter gengivite e periodontite. Pode passar. Oi, bom dia. Meu nome é Poliana, eu vou dar continuidade ao trabalho e vou falar sobre o tratamento odontológico e pacientes sobre tratamento conservador. Primeiramente, a consulta ao médico do paciente é recomendada antes de iniciar o tratamento odontológico de um paciente que está com a doença renal em estágio final. Geralmente não ocorrem problemas durante o atendimento odontológico se a doença estiver estável. Porém, se
a doença estiver nos estágios avançados de falência ou tem uma outra doença sistêmica comum à insuficiência renal, diabetes mellitus, hipertensão, lúpus eritematoso sistêmico, seria melhor realizar o tratamento odontológico após a consulta com o médico em um ambiente hospitalar. Também devemos monitorar estritamente a pressão arterial, dar atenção meticulosa para a boa técnica cirúrgica para evitar sangramento excessivo e infecção, evitar drogas nefrotóxicas, acetaminofeno em doses elevadas, aciclovir, aspirina, drogas anti-inflamatórias não esteroidais. O tratamento agressivo de infecções orofaciais com cultura e testes de acessibilidade e antibióticos é apropriado. Considerar hospitalização para infecções graves ou procedimentos maiores e considerar suplementação de corticosteroides quando indicada, como para evitar uma crise adrenal antes de procedimentos complexos. Pode passar. Então, um dos principais problemas associados ao manejo de um paciente com insuficiência renal crônica envolve a terapia medicamentosa. Os fármacos excretados primariamente ou que são nefrotóxicos são de maior preocupação. E as drogas excretadas pelos rins são eliminadas 2 vezes menos eficientes quando a TFG diminui para 50 ml por minuto e então podem atingir níveis tóxicos em TFG menores. Quando a taxa de filtração glomerular está baixa, o remédio pode se tornar mais tóxico. Então, neste caso, a dose do medicamento deve se reduzir e prolongar o tempo de administração. Então, os remédios, os medicamentos têm que ser ajustados. Pode passar. A frequência e a dosagem de drogas durante a uremia requerem ajuste pela nefrotoxicidade e metabolismo renal. A uremia pode modificar o metabolismo hepático das drogas. E embora o oxigênio, óxido nitroso e diazepam sejam drogas para redução da ansiedade, requerem pequenas modificações para o uso em pacientes com doença renal em estágio final. E drogas que deprimem o sistema nervoso central devem ser evitadas na presença de uremia, porque a barreira hematoencefálica pode não estar intacta e ocorrer uma sedação excessiva. Quando as concentrações de hemoglobina estão abaixo de 10 gramas por 100 ml, a anestesia geral não é recomendada. E o risco de diatese hemorrágica, que são tendências que algumas pessoas têm para sangramento sem causas aparentes e hemorragias intensas ou prolongada mais do que o normal, quando o risco de diatese hemorrágica, que é isso que eu acabei de falar, em pacientes com uremia, determina que o dentista possua agentes hemostáticos locais ou sistêmicos disponíveis durante os procedimentos cirúrgicos, para que não haja problemas maiores. Pode passar. Bom, agora eu vou falar, né, Vitória Dagger. Eu vou falar um pouco sobre o protocolo para o atendimento do paciente com doença renal crônica. Então, os pacientes com doença renal crônica, eles requerem considerações específicas antes do tratamento odontológico, especialmente em relação ao risco de sangramento excessivo, infecção e medicamentos a serem utilizados. Então, começando, né, é importante a gente restaurar a saúde bucal e eliminar potenciais fontes de infecção. Então, o paciente ele precisa ser orientado sobre técnicas de higiene oral e de prevenção. Também a gente pode indicar, né, o uso da clorexidina a 0,12%
para reduzir esses micro-organismos patogênicos e eliminar todas as fontes potenciais de uma bacteremia, que é uma coisa que pode ocorrer no paciente com doença renal crônica. Para o atendimento tanto ambulatorial quanto hospitalar, a gente tem que conhecer bem o histórico médico do paciente e principalmente quais medicamentos ele está usando e qual que ele faz uso cotidiano. Às vezes, né, dependendo, vai ser necessário solicitação de alguns exames laboratoriais para ter uma maior segurança na realização dos procedimentos. E dentro desses exames, a gente pode destacar o hemograma completo e os testes de coagulação. O monitoramento da pressão arterial, ele vai ser essencial, porque os pacientes, né, com insuficiência renal crônica, eles são frequentemente tratados com medicamentos antihipertensivos. Então é importante, né, o controle do estresse durante o atendimento, porque isso pode aumentar a pressão sistólica do paciente. Então, a gente deve considerar o uso de sedação para evitar variação na pressão sanguínea provocada, né, pelo estresse. Então, em caso, né, de que a gente vai fazer alguma coisa que tenha grande sangramento, o dentista ele deve estar apto a utilizar medidas de homeostasia local, como uma pressão mecânica, um bom fechamento primário, técnicas de sutura e a ajuda de agentes homeostásicos locais, como fibra de colágeno e celulose, que vão ajudar a reduzir o sangramento quando for realizada, né, a cirurgia oral ou algum tipo de tratamento periodontal. Em relação à anestesia local, é importante, né, lembrar que os rins, eles são órgãos excretores primários e os pacientes com insuficiência renal, eles vão ser capazes de filtrar esses metabólitos, o que resulta no aumento do potencial da toxicidade. Então, assim, é preciso, né, que sejam utilizados nesses pacientes anestésicos, sejam metabolizados no fígado, como, por exemplo, né, a lidocaína, e ela precisa ser usada de forma moderada em pacientes hipertensos por causa do vasoconstrictor. A administração de medicamentos em pacientes com insuficiência renal, ele deve ser realizado de forma bem cautelosa, porque alguns podem causar alguns efeitos adversos, sendo aconselhável a utilização de remédios que sofram a metabolização no fígado, a redução da dose e o ajuste no intervalo das administrações. Também deve evitar o uso de aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles possuem ação antiplaquetária, o que aumenta o risco de sangramento, além de eles serem nefrotóxicos e gerar uma diminuição da função renal. Eu sei, a gente sabe, né, que tem outro seminário que vai falar sobre diálise, mas eu achei importante, né, falar sobre que pacientes que realizam diálise e necessitam de um tratamento cirúrgico, vai ser sempre recomendada a profilaxia antibiótica, porque esses pacientes são susceptíveis à infecção bacteriana, o que pode gerar uma endocardite infecciosa, que é um quadro bem grave. Então, para profilaxia antibiótica, né, vão ser usados os seguintes medicamentos e posologias: 2 gramas de amoxicilina ou 600 gramas de clindamicina, 1 hora antes do procedimento, ou 300 gramas de miligramas de clindamicina, 1 hora antes do procedimento e 50 miligramas após 6 horas da dose inicial. Então, o paciente com doença renal, ele deve ser tratado com cuidado, né, porque a presença de um foco de infecção na cavidade oral, ele pode levar a complicações que, se não forem tratadas ao tempo, vão aumentar a morbidade desses pacientes, tendo um risco de bacteremia e até rejeição do rim, se ele tiver transplantado. Então, a gente tem que considerar não só a terapêutica clínica, mas também a preventiva. Então, o dentista ele vai ter um papel ativo no processo de diagnóstico e prevenção, em especial no suporte interdisciplinar para o paciente, melhorando assim a qualidade de vida dele. Bom, foi isso. Esse é o nosso trabalho. Essas são as últimas referências. E é isso. Obrigada.